gente vai pegar vários, por exemplo, se pegar nas Américas, nós vamos olhar para os índios que aqui viviam, e vamos olhar para a mulher indígena de uma maneira tentando levar nossos valores para aquela mulher. Valores burgueses, que já vão vivendo diariamente. Essa mulher que nós temos hoje não é a mesma que era daquele há 500 anos atrás, quando foi descoberta. Então, e aí você vai pegar, por exemplo, o discurso, a mulher que vivia em tribos, majoritariamente, um homem, de certa forma, ia para a guerra, ia para a caça, e a mulher não precisa fazer domésticos. É uma questão engraçada. Nós sempre tentamos levar no diário burguês, era famosa na cultura do plantio, enfim. Então, é um outro tipo de mulher que não é esse que nós temos hoje. E que não está rotulado numa questão de que a mulher é mulher culturalmente porque ela precisa de uma prole e construir um processo de capitalista de produção. E vem mais para o mundo mulher. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que as opressões existiram dentro do sistema capitalista e fora dele. Porém, não dá para dizer que é um debate, acho que o Alonso colocou aqui, quem aconteceu, não dá para dizer que é uma questão natural. Até porque tiveram, não muitas, e até porque é uma visão burguesa de ver a questão mulher, mas tiveram várias tribos também que era matriarcal, não patriarcal, onde que o poder era efetivado, o empoderamento dado pelas mulheres. Não era majoritário, porém existiam. Então, pelo fato de existir, não quer dizer que, e aí acontece, essa hegemonia de pensamento mulher burguesa, ela é recente. Ela não teve sempre colocada no mundo só para garantir que esse aspecto de mulher feminino que a gente está vendo hoje, que existe hoje, nesses quase 300 e poucos anos de Revolução Industrial, é recente. E com isso vem a resistência que são próximas, que são meio que da própria construção desse mundo capitalista. A resistência mais forte, mais organizada, mais de classe, mais, porém, tiveram outras mulheres diferentes, com outros padrões de feminilidade, não esse que estamos pregando hoje. Me rebelei com os pais, me rebelei com coisas, no momento que tem como sobreviver. Essa é a nossa liberdade. E não tem, é só... Está passando uma outra relação, e quando se encontra pessoas, por exemplo, para se ter um relacionamento, hoje quem está cobrando o casamento numa relação, estou falando da minha faixa etária, é os homens. Os homens dizem, a mulher agora não quer casar, só quer, sabe? Está passando por uma fase agora difícil, porque o homem não foi, é ele que pediu em casamento, e a mulher tinha que casar desde a coisa. Então, hoje está mudando isso. Então, nós vamos construir outras coisas, vamos ter que repensar a coisa, porque, na verdade, quando tu tem liberdade econômica, tu começa também a poder ter outras visões diferentes. E depois, e por outro lado, a consequência que está aí do capitalismo, que eu acho que isso que tem que ser a discussão, porque mulheres, quando ascendem, está tirando lugar de homens que não estão mais podendo ascender, e estão competindo, nós estamos competindo no mercado de trabalho, por mais que tenha recebamento, mas tem mulher ganhando bem. Tem mulher ganhando bem, e são o sustento da casa. Como também é verdade que os homens, que o Muralha diz, e não só os mulheres, mas que os homens amam os filhos das mulheres que eles amam, isso também é verdade. Porque normalmente as relações de rompimento de casamento hoje, quem fica com os filhos é as mulheres. E as mulheres continuam amando seus filhos. E os homens que casam com outras mulheres passam a amar os filhos dessa mulher e normalmente esquecem os seus filhos. Isso é a prática cotidiana. Se nós levantar aqui a diferença pessoal de cada um de nós, ver quem é que sustenta os filhos da Ângela, quem sustentou os meus, e assim sucessivamente. Entende? Então, o que está por trás dessa submissão é uma relação de gênero, sim, mas muito mais grave é a relação do capital, do poder econômico. Porque, então, isso é uma coisa muito difícil de a gente trabalhar, de a gente poder
se relacionar, né? E também é uma relação muito difícil com o homem, que está com uma outra, está ainda outra. Nós aprendemos a se virar na vida. Por força de que nós tivemos, ou ia para a luta para poder sustentar os filhos, para poder ter, ou nós morrimos juntos depois. No estudo agora que eu fiz debaixo da erradicação da pobreza, a gente vem definindo é que sim, as mulheres são as mais pobres, mas os mais miseráveis são os homens, porque elas saem muito rápido da miserabilidade, porque elas precisam sustentar os filhos, ela não vai ficar esperando alguma coisa acontecer. Né? E elas submetem a necessidade do capital, que seja, porque ela precisa sustentar os filhos. Então não é à toa que o próximo mesmo fala que mais de 70% das famílias são chefiadas por mulheres hoje. Mais de quantos por cento? Na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, 70%. A perspectiva é de que o Brasil cada vez mais aumente o número de mulheres chefes de famílias e famílias monoparentais. Então, aonde que... essa acho que é a pergunta hoje. Aonde que vão estar esses homens? Porque cada vez mais a população feminina... Não, de repente, né, se a gente regulamentar a produção, talvez seja a única saída de vocês. Porque... Não, mas porque assim, não é aonde vão estar vocês, né? A questão é a seguinte, se a gente muda os papéis de cada um e de cada uma, como que vai ser essa ressignificação dos papéis de relação? E se a gente não pensar, nós não pensamos. Vocês não pensar, não sei de você. Não tem como estar organizar. Mas tem uma outra coisinha, não é? Mas acho que tem uma outra coisinha, assim, ó. Bota, Raimundo. É que chegou... Tem um centro das famílias em Porto Alegre chefiadas por mulheres, é uma doideira, né? Então o que tá dando a impressão? É que daqui a pouco é uma opção, né? Não é agradável essa convivência com o homem, então eu não vou encontrar com eles, mas não quero conviver com eles. Agora vamos enxergar bem concretamente, bem honestamente, que para os homens não é agradável a convivência com as mulheres. Né? É bom ir pro boteco, bom pra chuchu, ele tá super à vontade no boteco. E com a mulher em casa, e nós também. Mas essa opção de quem vai ir pro boteco é real. O homem vai ir pro boteco, né? A mulher vai se relacionar em outros espaços. Mas é por pouco tempo, isso que nós estamos falando por enquanto. Porque é um espaço público, entendeu? E a gente vai para um espaço privado. É gênero também. Tem mulheres que chefiam famílias e não necessariamente solteiras. Elas chefiam famílias. Não necessariamente mais solteiras. Elas chefiam a família porque elas sustentam a casa. Tem a outra parte, elas chefiam a família porque... Não, enfim, mas eu estou dizendo assim, e outra, é porque os homens saíram de casa, abandonaram os lares, a maioria, e não por uma opção dela. Não, mas ela não optou por ficar com outra pessoa, entendeu? Então também tem isso. Não, mas também são solteiras. A ideia é de que o Código fala que vai ser monoparental. Vai ser, não é agora. Como vocês fizeram? Mas é surpreendente, logo em Porto Alegre. Nossa região, existe uma coisa. Mas essa questão eu acho que daí, eu não quero discutir, que é o que a Ana está apontando, que seja uma questão biológica. Por que nós, mulheres, não fizemos a mesma coisa que os homens? Por que ainda nós, mulheres, ficamos com os filhos? Porque é óbvio que para nós casarmos de novo, é muito melhor que não ter filhos. Porque os filhos é cuidar, é dividir, é você não ter liberdade, é um monte de coisa. Por que nós, mulheres, daí é uma discussão que eu quero fazer com o movimento feminino. Por que nós, mulheres, não abandonamos da mesma forma? É pela relação biológica? É chocante, mas é interessante. Eu acho que não é pela relação biológica. Se for analisar o trabalho doméstico, família composta pela antiga, família. São os livros que estão no mercado. E o homem faz papel de mulher,
sempre lá, né? Todo começo falta. Na Toda verdade, tem alguém, esse comportamento da sociedade está mudando completamente. E muito rápido. Mas eu vou te dizer um motivo da Globo em especial em fazer essa discussão da no mercado. Eles não se preocupam com isso. São ou solteiros, ou quando casados, não têm filhos, ganham bem, são muito felizes e gastam horrores. Eles gastam muito mais, e gastam muito mais exatamente porque não são reconhecidos como casais. Porque se um vai ter médico, que é mesmo plano de saúde, os dois vão ter, cada um vai ter que ter o seu, porque eles não são uma família, então são planos distintos. Se um vai, eles vão ao restaurante, eles vão ao restaurante de casa, eles não têm preocupação com filhos. Eles moram bem, eles são, assim, eles, cada vez, não, óbvio que cada vez mais, isso está sendo, conforme isso vai sendo, as pessoas vão saindo do armário, existem muitos viados, muitas lésbicas, muitos gays de baixa renda e pobre. É só você ir na parada gay em São Paulo, assim, o circuito Zona Leste bomba, né, no metrô. A questão é, o nicho de mercado é grande. Então, eles voltaram assim, da mesma forma que na época que lançou produtos de cosméticos para negros e negras. Quanto que... Aí, na época, na Central da Periferia, a Regina Casé foi fazer uma pesquisa nos salões da periferia, quanto que as mulheres negras gastavam e quanto que as pobres gastavam.